E a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã alcance guarida no teu coração. E cada um de nós, nesse momento, possamos permitir que Ele assuma o controle da nossa vida. Cada manhã, quando nos levantamos, o primeiro pensamento se volta para Deus. Reconhecemos que Ele é soberano, Ele é Criador, Ele é o Senhor da nossa história. Queremos a cada dia amá-lo cada vez mais, obedecê-lo e segui-lo. O meu pedido a Deus é que nessa manhã, onde você está, não sei se dentro de casa, ou no transporte, ou andando por algum outro lugar, mas que a mão do Eterno esteja sobre a tua vida. Deixo com você nessa manhã também uma parte do livro de Provérbios, capítulo 3, o verso 5, onde a Bíblia diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, o verso 5. É confiar no Senhor com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Não podemos confiar na nossa própria capacidade, no nosso próprio entendimento. É necessário dependermos de Deus e esperarmos as decisões do Senhor sobre a nossa vida. Cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 10, o verso 1. Porque, Senhor, te conservas longe e te escondes na hora de tribulação. No salmo que nós estaremos estudando nessa manhã, a sua autoria não é atribuída a Davi, mas esse salmo clama pela justiça de Deus em prol dos pobres, dos órfãos e dos desamparados. Por mais que o ímpio possa afligir a vida dessa classe de pessoas, há um Deus soberano, há um Deus criador, há um Deus que os seus olhos estão nessa terra, que tudo vê. Um dia, no tempo de Deus, Deus trará juízo, fará justiça a todos os injustos. Este salmo trata do problema do homem que é autossuficiente. Ele acredita que ele somente, através da sua própria força, ele pode alcançar todos os seus objetivos. Aquele homem que não tem interesse em conhecer a Deus, saber quem é Criador de todas as coisas, um dia na sua vida ele irá se deparar com o seu Criador e receberá a recompensa das suas escolhas. No versículo 1, o autor desse capítulo começa clamando para Deus a respeito do porquê que ele se mantém longe nos momentos difíceis da sua vida. É como se nos momentos em que ele estivesse em paz, ele sentisse a presença de Deus ao seu lado. Mas nos momentos mais difíceis da sua vida, ele não conseguia enxergar ou entender que Deus estivesse lhe amparando e lhe protegendo. No versículo 2, o autor deste capítulo começa a enumerar as características daqueles que eles são seus inimigos: os arrogantes, os presunçosos, os autossuficientes. A riqueza é algo temporário na vida de todas as pessoas. Quando alguém se torna rico, isso não quer dizer que ele tenha a bênção de Deus. Ou quando uma pessoa é pobre, não quer dizer também que ele não tenha recebido a bênção do Senhor. O que cada ser humano que vive nessa terra precisa entender é o seguinte: ele pode ser rico ou ele pode ser pobre, mas ele não pode viver nessa terra em função das coisas terrenas. Ele precisa viver em função da vida celestial. Ele precisa viver em função da vida eterna, viver com os pés na terra, mas com o coração na eternidade. A compreensão do versículo 4 não é que os ímpios não entendam que não exista um Deus. Eles sabem que existe um Deus, mas o fato é, mesmo sabendo que existe um Deus, eles não se importam com esse Deus. Eles não se colocam à disposição deste Deus. Eles não entregam o seu coração. Portanto, agir dessa forma não há nenhum valor. Na vida diária de uma dessas pessoas, praticamente ele se torna um ateu, pelo fato de não crer em Deus. Embora nós compreendamos, é praticamente impossível um ser humano viver nessa terra e nos momentos difíceis não ter a quem clamar. Há muitas pessoas que vivem nessa terra e praticam o que é mal, e acreditam que pelo fato de não estar pagando pelos erros pecaminosos que estão praticando nessa terra, eles nunca serão punidos. Mas isso não é uma realidade. Deus um dia trará juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Um dia todo ser humano terá que comparecer diante do tribunal de Deus. Aqueles que amaram a Deus irão receber a salvação. Aqueles que deram as costas para o Senhor terão que pagar o preço pela decisão tomada. Um ímpio que vive nessa terra, ele não tem princípios, como menciona o versículo 8 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã.
Ele pode atacar um vilarejo porque ele não tem princípios morais na sua vida. Portanto, roubar alguém ou ofender um órfão ou uma viúva, para o ímpio, isso não é nenhum problema. O grande problema do ímpio é tratado nesse capítulo porque ele não tem consciência como o cristão o tem. O cristão tem a plena certeza que Deus está ao seu lado em todo e qualquer momento, mas o ímpio não tem a menor consciência da presença de Deus na sua vida. Ao praticar os seus erros, os seus pecados, ele não sofre nenhum peso na sua consciência pelo fato de não ter compreensão a respeito da ação de Deus nessa terra. É por isso que cada cristão a cada dia precisa se aproximar do Senhor, amar a Deus com todas as suas forças. Quanto mais ele o fizer, mais a presença de Deus ele sentirá na sua vida. Isto irá lhe impedir de transgredir as leis do Senhor ou praticar obras que possam ofender o seu semelhante. Mas aqueles que estão longe de Deus não têm a mesma consciência. É por isso que nos dias em que nós estamos vivendo, nós temos visto seres humanos agir como se fosse um próprio animal irracional. É a razão pela qual nos dias em que nós estamos vivendo nós temos visto tanta maldade. O ímpio não tem consciência da companhia do Senhor. O ímpio não tem consciência do juízo final. Por não ter a mesma compreensão de um cristão, ele vive em função de si mesmo. Ele vive para agradar o seu próprio ego, sem pensar nas consequências das suas próprias decisões. O autor do capítulo 10 termina enfaticamente falando que um dia Deus irá trazer juízo todas as coisas. Deus não deixará impune o ímpio. Deus também não deixará de recompensar todo aquele que vive uma vida íntegra diante de Deus. Por isso que hoje é o dia de tomarmos as nossas decisões, fazermos as nossas escolhas. Quanto mais nós nos aproximarmos do Senhor, nós teremos um coração sensível para entender as verdades de Deus para a nossa vida. Quanto mais distante nós estivermos do Senhor, mais o nosso coração estará embrutecido com o pecado. E esse coração não terá nenhuma noção da malignidade do pecado onde está envolvido. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 10 do livro de Salmos, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte compreensão. Todos nós que vivemos nessa terra não podemos negar. Nós nos sentimos incomodados com tanta injustiça que vemos dentro da nossa sociedade. Mas, embora sintamos injustiçados, nós não podemos nos esquecer. O ajuste de contas um dia irá acontecer na vida de toda pessoa, quer ela seja boa, quer ela seja ruim. O que nós precisamos fazer a cada dia é viver o Evangelho, é amar ao Senhor, é não baixar os princípios, é ensinarmos às pessoas o ideal de Deus, para quando Ele se manifestar nas nuvens dos céus, nós possamos estar prontos para nos encontrarmos com o nosso Salvador e viver eternamente. Embora Deus seja soberano, magnífico, Criador de todas as coisas, o seu trono está acima das nuvens. Ele se importa com os órfãos, Ele se importa com os necessitados, Ele se importa com as viúvas. Deus irá agir contra os injustos, Deus irá agir contra os opressores. Será Ele mesmo que irá castigar todo aquele que tem oprimido essas classes de pessoas. A oração de todo justo move a mão de Deus para agir em prol dos oprimidos que estão passando por dificuldades nessa terra. Cabe a cada um daqueles que conhecem a palavra de Deus, que ama o Senhor, em clamar e interceder pelas classes e pelos líderes que estão desse mundo, pedindo a Deus para que Ele possa se manifestar, que Ele haja com justiça no nosso meio. E tenha certeza, crendo nessas palavras, Deus irá agir, Deus irá se manifestar, e aqueles que estão nessa terra serão abençoados pela mão do Criador. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos, abrimos o nosso coração. Queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido e a nossa oração, e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.